Oi, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. É muito bom mais uma vez estarmos aqui juntos para aprender da palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que anda a sua relação com a pessoa que está mais próxima de você? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada? Como é que anda essa relação? Tá com alguns conflitos, algumas diferenças entre vocês? Hoje nós vamos ver dentro da palavra de Deus como é que a gente pode suavizar esta relação. Como é que a gente pode fazer para viver em paz nesse ambiente familiar, nessa atmosfera dentro de um relacionamento. Já está aqui aberta. Convido você para abrir a sua no livro de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler primeiramente do verso 20 até o 26, que diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali a uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Olha aí, um conflito familiar. E um conflito onde Jesus está inserido no centro dele. Nesse verso que nós lemos, Jesus, pelo menos é o que a gente consegue entender, ele está numa casa com seus discípulos com o intuito de talvez parar um pouco para se alimentar. Só que onde Jesus estava, havia multidão. E quando a multidão já não estava ali, quando sabiam que ele estava numa determinada casa ou num determinado local, as pessoas corriam para lá. E foi isso que aconteceu. De tal forma que ele deixa de lado ali a vontade de comer para poder alimentar aquelas pessoas espiritualmente. E aí o que acontece? Alguém sai correndo e vai falar com a família de Jesus. Olha, Jesus está lá, não quis nem comer, está lá falando para o povo. E aí a família dele disse: não, a gente tem que ir até lá, resolver essa questão, porque ele já está ficando fora de si. E aí, não bastasse a família, né? Os líderes da época, né? Os sacerdotes da lei, eles ali começaram a dizer que Jesus ele estava fazendo o que ele estava fazendo, que era falar às pessoas do amor de Deus, expulsar demônios por força do próprio Satanás. E aí Jesus olha para aquelas pessoas por parábolas, né? Através de histórias. E ele diz assim, olha, veja o que diz no verso 26, que a gente vai centralizar nesse verso. 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Jesus estava dizendo assim, olha, se uma casa, se uma família, ela não conseguir estar unida, ela não vai conseguir se manter em paz. Não vai ser um lar harmonioso, não vai ser um lar tranquilo. Porque para que haja uma tranquilidade no lar, para que haja paz, é necessário que haja união ou, no mínimo, compreensão entre aqueles que estão ali envolvidos dentro dessa relação. Veja ainda aí em Marcos 3, o verso 31 ao 35, que diz assim: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram-lhe chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha aí. Antes, a gente viu que a família de Jesus soube que ele estava ali pregando para aquelas pessoas e eles tinham a intenção de ir até lá. E agora eles chegam ali, só que havia uma multidão muito grande, então eles não conseguiam entrar. Eles pedem para que alguém fosse até lá dentro da casa e chamasse Jesus para o lado de fora. E quando alguém chega para ele, olha, Jesus, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e estão pedindo para chamar, estão pedindo para o senhor sair um pouquinho
para falar com eles. E Jesus, ele olha para aquela pessoa que tinha ido ali dar o recado e ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aí depois ele se volta para aquelas pessoas que estavam ali sentadas ao redor dele e diz: aqui estão a minha mãe, aqui está o meu irmão, aqui está a minha irmã. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele sabia que a família sanguínea dele estava indo ali para tirar ele daquela casa, para fazer com que ele parasse de fazer a vontade de Deus. Então, por isso que ele disse. E ele disse claramente ali, olha, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que estão me dando atenção, que estão me ouvindo, que me consideram. Porque, embora a família de Jesus, né, visse ali todo aquele processo de crescimento dele, Maria fosse avisada por um anjo, que tipo de criança seria aquela que estava no ventre dela, mas parece que há uma espécie de amnésia, e eles não conseguiam compreender quem era Jesus e o que de fato ele estava ali para fazer. Então, Jesus, ele não era compreendido pelos seus familiares. Então, ele entende perfeitamente a nossa falta de compreensão para com os outros e a falta de compreensão dos outros para conosco também. Jesus sabe quando você está sendo compreendido, quando você não está sendo considerado pela sua família, aqueles que deveriam estar te apoiando, estão te apunhalando. Ele sabe, ele entende perfeitamente todo esse conflito. Mas como ele quer que a gente administre isso? Convido você agora para ir para o livro de João. João capítulo 15, verso 7. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedido. Qual o segredo para viver em paz e família? Permanecer em Cristo. Se firme em Cristo Jesus, mesmo que a sua família, as pessoas que estão ao seu redor estejam em pé de guerra. Se firme em Cristo Jesus, porque assim você vai conseguir estar em paz. E quando eles verem esta paz em você, eles não vão ter mais como fazer guerra. Então, esse é o segredo, é estar em Cristo. Para a gente fechar, vamos voltar lá para Marcos, só que agora é o capítulo 12. Marcos 12, 31. Diz assim: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Mas aí você deve estar olhando para mim agora e dizendo: Thaís, você não conhece essa criatura que vive aqui comigo, ou essas criaturas são insuportáveis, eu não aguento, tô a ponto de ficar maluco, tô a ponto de ficar maluca com essa convivência. Mas eu sei que é difícil, e Deus sabe mais do que eu e você junto que essa convivência de fato é difícil. Então, o que Ele quer que você faça? Ame, transmita amor, nade contra essa corrente de guerra. Enquanto eles estiverem buscando guerra, busque a paz e tente, na medida do possível, no que depender de você, viver em paz ou, no mínimo, com respeito, para que essa atmosfera familiar seja mais tranquila e mais equilibrada, tá bom? É difícil, mas não esqueça que Jesus está contigo e Ele quer que você viva em paz com Ele e consigo mesmo. E depois você vai acabar vivendo em paz com aqueles que estão ao seu redor. É uma consequência. Curta e compartilhe esse vídeo com aqueles que você sabe que precisam. Fique bem, fique em paz e até a próxima.